Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do Rura 11, que é um dos fundos aí, um dos fiagros aí mais relevantes, na minha opinião. E tem muito cotista, né? Isso aí faz dele um fundo muito interessante para quem está começando os fiagros, que quer ali conhecer os mais seguros, entre aspas, né? Os mais famosos, maiores. Então é um fundo aí interessante para a gente começar a estudar ele para quem quer ali colocar o pezinho no fiagro. Eu vejo muitas pessoas ainda com um pouco de insegurança. Poxa, mas agora é a hora de entrar, não é? Eu acho que sim, é a hora, né, de você começar a estudar Fiagro, se você ainda não começou, né? E FIINFRA também. Vou voltar a fazer vídeos de FIINFRA aqui, porque são investimentos muito interessantes e não faz sentido nenhum você não estudar eles. Beleza? Antes, claro, já deixa o like no vídeo aqui. Se inscreva no canal também. A gente tem um grupo do Telegram aberto. E se você se tornar membro, você tem também ali os vídeos exclusivos, né? O canal VIP do Telegram, que eu e o B a gente coloca muita energia lá, responde pessoal, enfim, a gente faz um trabalho aí bem diferenciado com preço de R$ 4,99 por mês. Então, tá bem baratinho aí. E, enfim, calls com gestores, enfim, tá bem interessante. Então, bora lá. O Rura 11, né, do Itaú Asset, já nasceu bem diversificado, né? Essa é a grande diferença dele para outros fundos, na minha opinião. Então, isso aí para quem gosta, né, de, como eu disse, entrar em algum fundo que já tem uma diversificação um pouco maior. É um fundo gigante, um fundo aí de mais de 1 bilhão. Vou até mostrar aqui. Aí, patrimônio líquido aí de 1,6 bilhão, né? Fundo gigantesco. Que rivaliza com o KNCA, que também é da casa Itaú, né? Só que é da Quineia, esse aqui é da Itaú Asset. Também interessante. O fundo busca um retorno de CDI mais 3% a 3,5%, que agora é muito interessante, na minha opinião, né? Bater o CDI é muito difícil no Brasil e os fiagros aí eles estão com essa vantagem, né? Que eles já vem indexado na maioria das vezes com CDI, pela própria logística ali, da cultura, né? Do agro, né? O pessoal está muito acostumado com CDI, com dólar, enfim. Então tem essa vantagem aí. Você vê que eles têm uma característica que eu gosto bastante. A gente já fez live com eles aqui no canal, inclusive, né? A gente fez os cortes também. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. E eles mantêm essa certa regularidade, né? Eu gosto disso. 2 centavinhos, 2 centavinhos, 3 centavinhos, por aí vai. E setembro foi aí 12 centavinhos, né? Com 1,19%, anualizado de 15,31% isento de imposto de renda. Show de bola, eu gosto. Eu sei que, como é produtor rural, o pessoal espera às vezes rendimentos até maiores. A gente viu aqui, né, um rendimento, por exemplo, de 18% é muita coisa, né? Em maio desse ano. Mas quando a gente conversou com a gestão nos deu a entender que eles olham um pouco mais para o risco, né? E eu acho isso interessante, para falar a verdade. Preferiria que os fiagros, inclusive, mesmo pagando bem, né? Porque 15% é muita coisa, né? Olhasse um pouco mais para o risco. Quando dá problema, eu falo muito isso, né, nas nossas lives de monitoramento. Não é ruim só para o fundo, é ruim para a indústria como um todo, né? Que o pessoal fica aí, tá vendo? Aí, ó, não é nada disso, né? O crédito pode dar problema. Mas às vezes você coloca ali uma taxa muito, muito alta e, né, enfim. Lembrando que esse fundo aqui já está com um ponto de atenção que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas esse, na minha opinião, não é a questão desse fundo. Tem duas questões desse fundo que a gente vai falar daqui a pouquinho. A variação da cota patrimonial ali, e a cota de mercado também, a gente vê que os fundos de renda, né, eles se mantêm ali, de certa forma, com mais estabilidade do que as ações, isso é muito positivo. Claro que a gente está vendo aí algumas coisas meio que bizarras na indústria, né, lá nos fundos imobiliários, por exemplo, mas, né, nem se compara, na minha opinião, na média, né, na média. A gente vê aqui spread médio de CDI mais 4,2%, é isso que eu estava falando, é muito interessante. Duration curtinha, né, de 2,7 anos. Isso aí, os FIAGROS, eles se mantêm uma duration um pouco mais curtinha, diferentemente lá dos FIINFRAs, né, que a duration é bem longa, né. Exposição setorial, aí fala mesmo, a gente estava falando mesmo, né, de produtores rurais, que aumenta um pouco o risco, né, o Bebo fala muito disso, né, indústria de céu aberto, e de fato, algumas pessoas falam, poxa, mas talvez será que não pagariam um pouco mais e tal? Eu já acho que é interessante mesmo você olhar um pouco mais para o risco, né? No longo prazo aí as coisas se ajeitam. Garantia F de terras mesmo, né? E você vê que 49 devedores é um fundo muito diversificado, e diversificado geograficamente quando a gente olha aqui, né? Isso é muito interessante, né? 10% em Minas, aqui em Minas, a gente vê aí 16%, depois a gente vê 7% aqui, enfim, bem diversificado assim, por mais que seja, né, aqui na região Sudeste, Centro-Oeste, enfim, a maior parte. Você vê que é um fundo bem diversificado, aqui um pouquinho Nordeste, né? Enfim,
Mas bem interessante, na minha opinião. E aqui agora a gente vai falar de algumas coisas, né, que a gente tem que prestar atenção. O Rura 11 fechou o mês de setembro de 2023 com 69% do patrimônio alocado no crédito agro, seguindo com uma carteira estrutural. Lembrando que ele e o KNCA, eles ficam ali, né, nessa disputa para quem é o maior. Aí um faz emissão, outro faz emissão, fica aquela disputa ali que é positivo, né, na minha opinião. Carteira estrutural bastante diversificada em devedores, garantias, setores de atuação, cultivo e disparidade geográfica, que tá falando agora, né? Maior parte, aqui ele fala, nesse mês fizemos uma alocação de nova operação com produtor rural de algodão e grãos lá no oeste da Bahia, com garantia de AF de terras, né? Aí ele fala, não obstante, temos um pipeline robusto e entendemos que já nos próximos meses teremos novamente uma carteira próxima de 100% alocada. Sobre o acompanhamento das operações, gostaríamos de ressaltar que a carteira do fundo segue com os pagamentos devidos em dia, sem qualquer evento de inadimplência, seja em relação às parcelas, juros ou principal. Em nosso monitoramento padrão, a carteira temos acompanhado maior cautela o caso produtor rural de grãos, que representa 1,1% PL do RUR. 2 pontos aqui. Primeiro ponto é esse que é positivo, né, que às vezes tem alguma coisa que dá certo problema, ponto de atenção, mas às vezes é 1,1% do patrimônio líquido do fundo. Isso é muito positivo, por isso que o Rura, na minha opinião, é um fundo aí, quem está querendo entrar, ou quem já até gosta mesmo, já está mais tempo nos fiagros, é interessante, né? Pagando o preço certo, claro. O outro lado, que talvez seja um dos pontos de mais atenção nesse fundo, é que ele não libera as informações dos devedores, né? Dos produtores rurais. Isso é um ponto de atenção. A gente questionou isso para eles na live e eles não têm intenção de mudar isso, pelo menos no curto e médio prazo, pelo que pareceu, né? Então fica aí a atenção para quem quer estudar esse fundo, tá bom? Lembrando que nada nesse vídeo aqui é uma recomendação. A operação não está sujeita ao procedimento e já estamos analisando próximos passos. O crédito está rigorosamente em dia, inclusive recebemos valores de juros devidos dentro do mês passado. Em relação ao rendimento do mês em setembro, o dividendo foi de 0,12 centavos por cota, equivalente a 1,19% ao mês, ou CDI mais 2,4%, considerando a cota patrimonial. Tendo de número de cotistas, interessante, né? 40 mil cotistas, isso aqui é mais do que muitos fundos imobiliários. Volume médio diário muito tranquilo também, 2 milhões e 300 por dia. A partir de 1 milhão é muito tranquilo. Os fiagros e FIINFRAs ali, eu dou uma colher de chá, né? Dou uma colher de chá aí, porque é uma indústria ainda crescente, né? Então até um pouco menos do que 1 milhão, 500 mil. Eu já acho, na minha opinião, claro, dependendo do seu estudo, etc e tal, já acho ok, né? Aqui ele fala, né, da perspectiva da agroindústria, caso você queira estudar, né? Enfim, eu não vou falar um por um, né? Mas fala aí da soja, milho, algodão, produtoras de grãos, boi gordo, açúcar, etanol, etc e tal. Usinas, enfim. E por fim ele coloca aqui, né, percentual do PL, como você pode ver aqui, né, o maior tem 4,4%, 3,8%, 3,2%, só que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo aqui, né? A justificativa deles é que, na visão deles, tem mais pontos negativos que positivos de mostrar isso aqui, só que a gente já falou muito sobre isso também nos monitoramentos, né? Se você for de uma asset ou de alguma empresa de finanças, você vai conseguir achar, né? Vai dar mais trabalho. E outra justificativa deles é que você vai olhar isso aqui e não vai saber exatamente, né? Você não sabe o nome do produtor rural X ou Y, etc e tal. Então, enfim, a justificativa deles, né? Eles me pareceram bem preparados, mas há quem discorde. Na minha opinião também não faz muito sentido você não mostrar. Mas enfim, né? A opinião deles aí. E se você, como eu disse, está interessado em estudar esse fundo, você tem que ver esse ponto de atenção que muitas pessoas criticam. E, na minha opinião, quem critica tem uma certa aí razão, né? Tanto é que a gente questionou isso em live. Mas vamos ver, né? Vai que no futuro eles mudem isso. Aqui tem um pipeline, né? Tem algumas taxas até maiores, o que é interessante, né? Maiores ali do que a média. E aqui é o segundo ponto de atenção, né? O primeiro ponto de atenção era que eles não divulgam os devedores, e o segundo ponto de atenção é essa taxa, né? O pessoal até brinca que é a taxa mínima garantida, né? 20% do CDI, CDI mais 1, sendo que a própria referência deles, como a gente viu aqui no final, no início, perdão, CDI mais 3, 3,5. Então, assim, né? Por que, né, essa taxa de performance assim tão baixa assim? Mas é isso, patrimônio líquido super interessante, base 10, né? Então é muito acessível para todo mundo, pagamentos e rendimentos aí no quinto dia útil do mês.
Mas é isso, né? Um fundo muito relevante, tem esses pontos de atenção que a gente não pode deixar de falar, né? A gente está aqui incentivando a indústria, mas a gente também não pode falar os pontos de atenção, deixar de falar os pontos de atenção, né? Mas se você curtiu esse vídeo, deixa o like também e se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo, nenhuma live também, que a gente está fazendo lives semanais, ou no YouTube aqui, ou lá no Instagram também, beleza? Show de bola e até o próximo vídeo.